obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por essas portas abertas. Obrigado por cada vida que entrou aqui. Agora a tua palavra vai ser manifesta. Agora, meu Deus, nós receberemos da tua direção. Agora, meu Deus, um liberar vai vir do céu sobre as nossas vidas. Um renovo, Pai. Ah, Senhor, esperança, Senhor. Exortação, por que não? Mas a tua palavra é poderosa, Pai. Por isso, meu Deus, prepare esse ambiente agora, para que, meu Deus, possamos receber a tua palavra, ser envolvidos, meu Deus, pela tua glória, e, meu Deus, receber as tuas direções. Me usa como instrumento nas tuas mãos. Senhor, tu conheces as minhas limitações, mas eu te peço, me usa agora, Pai. Ah, meu Deus, sopra nos meus ouvidos aquilo que o Senhor tem para falar para os teus filhos, meu Deus. Nós já sentimos um ambiente de glória através dos louvores, mas manifesta ainda mais com intensidade o teu Espírito Santo nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. E nós te glorificamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda mais forte aí mais uma vez ao Senhor. Ele está aqui, amém? Ele está aqui. Vamos começar? Vamos lá. Quantos aqui estão cansados? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que a maioria vai levantar. Amados, hoje nós vivemos dias em que o cansaço não é só físico. Nós estamos vivendo dias onde o cansaço é emocional e até existencial. Nós carregamos muitos fardos. Nós estamos exaustos e sobrecarregados. Porque as exigências da vida moderna, elas nos cobram produtividade constante. É ou não é? Você tem que fazer, realizar, ser produtivo, dar resultado. São respostas rápidas, são resultados rápidos. Além disso, muitos de nós temos preocupações com o futuro. O que vai ser do amanhã, o que vai acontecer dia 5, que eu tenho que pagar as contas. E se não bastasse tudo isso, com as preocupações do dia a dia, com a alta produtividade que temos que exercer, nós ainda carregamos traumas do passado, culpas do passado, e ainda tem as expectativas que muitas vezes, como não são realizadas, nos frustram. Nós carregamos cobranças, comparações, perfeccionismo, vergonha, rejeição, medo do fracasso, medo do abandono. E muitos estão com o coração pesado de lembranças, de dores e de vozes internas que muitas vezes acusam. Alguns estão cansados porque estão lidando com sentimentos de que aquilo que você faz nunca está bom, nunca é o suficiente, lidando com crenças limitantes. Nós vivemos uma sobrecarga, sobrecarregados pelo excesso de trabalho, por pressões emocionais, por agendas lotadas, responsabilidades familiares, por demandas que não têm fim. Nós estamos lidando com um cansaço que não se resolve apenas com uma boa noite de sono. Estamos lidando com uma fadiga que nos roubam o sentido. O cansaço de muitos tem roubado o sentido. O cansaço tem nos desconectado de nós mesmos e até de Deus. E o mais triste e preocupante é que tem muita gente aqui dentro, nesse lugar, ou até nos ouvindo através das plataformas digitais, que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão exaustos. São fardos invisíveis, são dores que ninguém vê, são lutas que não aparecem em fotos de
Instagram, mas são pesos reais. E a grande verdade, meus amados, é que ninguém consegue carregar peso sozinho. Ninguém consegue carregar tanto peso sozinho. Ninguém foi criado para carregar peso durante tanto tempo. Se eu pegar esse copo aqui, quanto que você acha que pesa esse copo? Quanto, Mateus? 100 gramas? Quanto que pesa um copo como esse? 250 gramas? Na verdade é que o peso do copo não importa tanto. O que realmente vai fazer a diferença quando eu seguro esse copo é o quanto tempo eu consigo segurar ele. Se eu segurar por 1 minuto, tudo bem. Se eu segurar por meia hora, ele vai começar a ficar pesado. Se eu segurar esse copo por 24 horas, meu braço vai paralisar. Meu braço vai doer. O peso do copo não mudou. O que muda é o tempo que eu carrego o copo. E por que eu estou falando isso? Porque assim são os nossos fardos emocionais. Assim são os nossos fardos espirituais, os traumas, as culpas e os medos. Quanto mais tempo você segura, mais pesado ele se torna. Quanto mais tempo você segura o copo, mais pesado ele se torna. E tem gente aqui carregando o copo há anos. Gente que está exausta e nem sabe o porquê. Mas ainda bem que você veio hoje. Ainda bem que você veio hoje. Porque Jesus hoje nos faz um convite especial. E esse é um convite atual, esse é um convite urgente, mas ele é simples. Ele é feito com palavras simples e com palavras eternas. E esse convite, meus amados, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28. E eu vou ler numa versão aqui, que é a versão NTLH. É assim que fala? NTLH. Mateus capítulo 11, verso 28. Posso ler? Ele diz assim, olha que convite especial. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam os meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amados, sobre o contexto histórico, o povo judeu, eles estavam espiritualmente sobrecarregados. A religião havia se tornado pesada demais, cheia de regras impostas pelos fariseus, pelos mestres da lei. Os fariseus, eles eram um grupo religioso muito rigoroso dentro do judaísmo. E eles acreditavam que para alguém ser justo diante de Deus, era preciso obedecer não apenas a lei de Moisés, mas uma série de regras adicionais que eles mesmos fizeram. Eles exigiam uma obediência a mais de 600 regras, que incluía leis civis, cerimoniais, morais, além de outras coisas minuciosas, como por exemplo
o lavar as mãos, o jejuar, enfim. Isso gerava culpa, medo e cansaço no povo. A relação com Deus era medida por um sistema religioso duro, frio, opressor. Só que Jesus vem e critica eles. Jesus vem e fala dessa sobrecarga. De uma sobrecarga que nem eles mesmos que impunham conseguiam carregar. Jesus critica e lá em Mateus 23:4 fala: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo com um só dedo. Além da carga religiosa, o povo vivia uma opressão do Império Romano. Eram altos impostos, era injustiça constante, era trabalho árduo. E é por isso que Jesus faz esse convite: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele faz esse convite para aquele povo, mas Ele está fazendo esse convite hoje para mim e para você. E hoje eu quero te levar a refletir sobre os fardos que nós temos carregado. Muitos deles silenciosos, pesados e até prolongados. Você está muito tempo segurando o copo. Mas nós também vamos ser levados aqui a refletir sobre o alívio que Jesus pode te dar sobre esses fardos. Amém? Queridos, a palavra usada nos evangelhos para fardo, eu não sei se eu vou traduzir direito, mas é fortune, que significa o quê? Carga transportada, peso que se carrega nas costas. E na época de Jesus, a vida diária, ela era muito ligada ao trabalho manual, ao campo, ao trabalho agrícola, ao comércio, transporte de cargas. Então as pessoas sabiam o que era exatamente carregar um fardo pesado. Então quando Jesus fala de fardo, Ele usa uma imagem concreta e compreensível para aqueles ouvintes, ok? Um fardo era uma carga física, onde as pessoas e os animais carregavam. Eram sacos cheios de grãos, de água, de mantimento, de mercadoria, de madeira. E essas coisas eram transportadas nas costas, nos ombros ou em cestos. E Jesus então dá um exemplo simples do cotidiano, para ilustrar um peso espiritual e emocional que eles estavam carregando. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar, para se perguntar o que você está carregando? Você já parou para pensar por que nós carregamos tantos pesos? Será que é porque nós tentamos controlar aquilo que não nos pertence? Será que nós estamos tentando segurar nas mãos, nas costas, aquilo que só Deus pode conduzir? Essa palavra, essa semana, essa palavra é para mim. Se você não receber, eu estou recebendo, porque é para mim. Será que nós conseguimos comandar aquilo que foge do nosso domínio? Nós tentamos carregar o controle do nosso futuro, das pessoas, das situações. E muitas vezes nós esquecemos que nós não fomos chamados para controlar, mas para confiar. Para confiar. A Bíblia ensina isso no livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Jesus, Ele nunca
disse que nós não teríamos pesos na vida, mas Ele prometeu algo. Nós não precisamos carregar esses pesos sozinhos. Ele não remove a realidade dos fardos nas nossas vidas, mas Ele transforma a forma como nós enfrentamos esse peso. Você entendeu o que eu disse, né? Deus não tira os fardos, mas Ele muda a maneira como nós carregamos. E agora, eu quero compartilhar 3 verdades com você. Posso? Vocês estão aí? 3 verdades que vão nos ajudar a compreender e a também nos libertar de fardos que nós carregamos por tantos anos, durante tantas vezes, que estão nos sobrecarregando. Primeiro, fardos nos adoecem silenciosamente. E terrível é adoecer silenciosamente. Carregar pesos demais, carregar fardos demais, nos adoecem. Porque o ser humano, amados, ele não foi criado, ele não foi gerado para suportar tudo sozinho. Pesos excessíveis durante muito tempo nos adoecem. Adoece no físico. Eu estou fazendo uma pós em ergonomia. Eu sou fisioterapeuta. E dentro desse mundo aí, nós aprendemos a fazer com que o trabalhador, ele tenha uma qualidade de vida e não seja prejudicado por trabalhos que são repetidos. E por isso que quando você vai aí em grandes home centers, você vê aqueles homens com colete, com capacete, porque aquele colete é para ajudar ele a suportar os pesos que ele carrega todos os dias. O ser humano não foi criado para carregar pesos, mas como nós estamos pesados, como tem coisas dentro, em cima de nós, desde a infância, e isso nos adoece. Elas não apenas nos cansam, mas nos adoecem. Carregar o que é demais para nós é uma forma lenta de se perder, de adoecer por dentro. E é por isso que hoje eu te encorajo a fazer uma avaliação. Vamos lá? Está preparado para fazer uma avaliação? Será que você não está carregando uma culpa que você já foi perdoado? Será que nós não estamos carregando medo de algo que nem aconteceu? Será que você não está carregando uma expectativa nas pessoas, menos em Deus? Ou será que você não está carregando a dor de um passado que você nunca teve coragem de enfrentar? Será que nós estamos temendo um futuro que Deus já preparou com cuidado para nós? Será que nós estamos nos prendendo em palavras que nem vieram de Deus? Será que nós não estamos tentando provar algo que o amor do Pai já confirmou? Muitas perguntas, né? Mas elas foram feitas para você pensar. Hoje, o Alexandre, aqui no dízimo, falou sobre o profeta Elias. E parte dessa pregação vai falar desse homem. Quantos aqui conhecem a história do profeta Elias? Depois de uma das maiores vitórias espirituais da vida dele,
Quando ele enfrentou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo e Deus respondeu com fogo, Elias entra numa crise profunda. É normal isso acontecer. Depois de grandes vitórias, acontece isso com muitos homens e mulheres de Deus. E ele entra nessa crise e ele carrega esse peso, esse fardo. Qual era o peso e o fardo que Elias carregava? Era a pressão do ministério, era a perseguição de Jezabel. Ela ameaçava ele de morte, era aquela sensação de solidão. Tanto que ele relata isso em 1 Reis 19:10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuraram me tirar a vida. Olha o peso. Ele estava fugindo, ele estava se sentindo sozinho. Ele estava com um desgaste emocional por lutar tanto tempo. Ele estava exausto, deprimido, desejando a morte. Ele adoeceu em silêncio, como muitos estão hoje. Como assim? Elias, um homem que viu cair fogo do céu, agora escondido debaixo de uma árvore, pedindo para morrer. Como um homem tão cheio de fé, tão usado por Deus, pode cair tão fundo? O peso era grande, era por isso. O peso era grande. E o fato é que muitos também de nós aqui estamos carregando esses mesmos pesos de exaustão emocional, peso da solidão, peso da expectativa frustrada, peso da pressão, pesos e fardos. Mas, meus amados, Deus cuidou de Elias, Deus não condenou Elias, Deus não gritou com Elias, Deus chamou Elias e acolheu, não chamou ele de fraco, chamou ele para perto e acolheu. Mandou um anjo cuidar dele, alimentar ele, deu tempo e silêncio para ele, ou seja, teve cuidado, não teve cobrança. Falou com ternura com ele, lembra? Passou o quê? Passou uma tempestade, passou isso, passou aquilo, mas ele falou aonde? Num sussurro suave. Ele não veio como um vento forte, ele não veio como um terremoto. E ainda ele lembrou Elias que ele não estava sozinho. 1 Reis 19:18. Mas eu deixarei 7.000 homens vivos em Israel. Isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus de Baal e não beijaram a sua imagem. Ou seja, Deus dá uma outra perspectiva para ele. Só que quando nós estamos cansados, o inimigo fala aos nossos ouvidos e nós nos sentimos sozinhos, fracos, desamparados. E o peso começa a aumentar. E o mais interessante é que aqui na vida de Elias, Deus, além de oferecer um banquete, né, de dar pão, água, de descansar, de falar com ele, ali numa brisa suave, Deus dá para ele uma nova direção, que era o quê? Era de ungir reis e ungir e discipular Eliseu. Disse-lhe o Senhor: vai, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unge Azael como rei da Síria, também unge Jeú, filho de Niche, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, Jabel, Meolá, como profeta em seu lugar. O que parecia o fim, virou um começo. Deus não descarta ninguém que está sobrecarregado. Deus não descarta ninguém que está com fardos pesados, mas Ele restaura e reposiciona. Ele restaura e reposiciona. E Ele vai fazer isso com você, meu irmão. Se você entrou aqui cansado, sobrecarregado, cifados do teu passado, aquele peso que você não aguenta mais carregar, pode ter certeza, Ele vai te restaurar e vai te reposicionar. Eu não sei quanto que você carrega. Eu não sei o que te adoeceu silenciosamente. Eu sei o que aconteceu comigo.
mas nesse ambiente de glória, porque Ele está aqui. Ele está aqui, eu senti Ele aqui desde o começo, Ele está aqui. Nesse ambiente de glória, Ele vai manifestar a presença dEle, o Espírito Santo dEle vai nos visitar e Ele vai nos reposicionar. Ele vai tirar os fardos, Ele vai tirar o peso, porque você não está sozinho. Ele te alimenta através dessa palavra, assim como Ele alimentou Elias. Ele vai te fazer enxergar de uma outra perspectiva, com uma outra ótica. E Ele não te julga, Ele não te despreza, mas Ele te acolhe, Ele te alimenta, Ele te compreende, assim como Ele fez com Elias. E Ele ainda te dá uma nova direção. Que o Espírito Santo de Deus venha aqui hoje sobre nós, não para remover todos os fardos, mas para renovar as nossas forças, para nos reposicionar, para nos direcionar, e para que possamos sair daqui curados, porque em nome de Jesus, ninguém aqui vai adoecer silenciosamente, mas nós vamos ser agentes de cura para outras pessoas, porque recebemos essa porção nessa noite, e fardos pesados vão ser trocados com Jesus. E aqueles que nós tivermos que continuar carregando, Ele vai nos ajudar a sustentar. Segundo, Jesus não promete ausência de fardos, acabei de falar, mas troca de jugo. No texto de Mateus, capítulo 11, Jesus não diz assim: quem estiver forte, venha. Ou quem estiver com tudo resolvido, venha. Quem for suficiente, venha. Ele não convida os fortes, Ele não convida os autossuficientes, aqueles que estão com tudo sob controle. Ele não chama os que estão de pé, Ele não chama os que estão com a vida em ordem. Não foi para os fortes, para os autoconfiantes e bem resolvidos que Ele abriu os braços. Mas quem que Ele chamou? Jesus diz o quê? Você que está cansado, venha. Você que está sobrecarregado, venha. Ele convidou aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que estão no seu limite, e aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. E esse é um convite feito direto para a nossa fraqueza. Esse é um convite feito direto para a nossa exaustão, que muitas vezes nós escondemos do mundo, mas escondemos de nós também. E é tão interessante que nesse texto, Jesus não promete ausência de fardos, Ele promete uma troca. Ele promete trocar o seu fardo pelo dele. Todos nós carregamos fardos. Nós já falamos aqui, fardos da vida, da alma. Carregamos pesos invisíveis, né? Ninguém está vendo, mas são reais. E muitas vezes nós oramos como? Deus, me ajuda, retira esse peso. Eu não aguento mais. Mas Jesus não diz, eu vou tirar os fardos. Ele não fala isso, Ele fala, eu vou trocar o meu fardo pelo seu. Ele diz que o jugo dele é leve e é suave. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim. E sabe o que esse versículo tem a dizer? Na cultura da época de Jesus, o jugo era uma peça de madeira colocada sobre 2 bois, para que eles puxassem juntos a carga. Era uma peça que unia 2 bois para que eles trabalhassem juntos.
Então, quando Jesus fala sobre jugo, Ele está dizendo o seguinte: você não precisa carregar sozinho, você não precisa andar sozinho, eu ando com você. O peso que você carrega agora, eu também posso carregar com você. Ou seja, queridos, quando você anda com Jesus, o teu fardo é compartilhado. O peso dividido torna o caminho mais fácil. O jugo dele nos sustenta na nossa travessia aqui nessa terra. E ele não ignora os seus fardos, mas ele te ajuda a discernir quais são e quais não são para que você carregue. E outra coisa, o jugo, ele ajusta o teu passo. No jugo antigo, 2 bois eram colocados lado a lado. Um era mais experiente, o outro era mais jovem, assim como você. O mais forte guiava o mais fraco no ritmo certo, sem deixar que ele se adiantasse demais ou ficasse para trás. Quando o jugo é colocado sobre os 2 bois, isso faz com que eles tenham que andar junto. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós precisamos confiar no ritmo de Deus. Ele anda conosco no tempo certo, não mais rápido do que conseguimos, nem mais lento do que precisamos. Só que, gente, infelizmente vocês vão concordar comigo, muitas vezes nós queremos resolver agora. Nós queremos a solução imediatamente. Nós queremos viver as promessas sem passar pelo processo. Só que andar no nosso próprio ritmo faz a gente tropeçar, queridos. Porque cheios de fardos, nós não conseguimos enxergar o chão direito. Se eu colocar uma mochila pesada nas minhas costas e eu tentar andar com ela, várias sacolas ao mesmo tempo, eu vou tropeçar. Vou perder o equilíbrio. Vai muda, sei lá, o centro da gravidade, sei lá. Eu vou cair, eu vou tropeçar. Quando nós carregamos peso demais sem dividir com Jesus, chega uma hora que a gente não consegue enxergar nem o caminho direito. O fardo sufoca, o fardo paralisa. Então, hoje nós vamos liberar alguns fardos aqui. E aqueles que a gente tem que carregar, Ele vai do nosso lado. Nem tão rápido, nem tão lento. Ele é o dono do tempo. Ele sabe a hora de te abençoar. Ele sabe de tudo. Ele não vai deixar faltar nada. Ele vai cuidar de tudo. Ele está do teu lado. Só caminha do lado dele. Ele é mais experiente que você. Nem sempre Ele vai correr conosco. Às vezes Ele vai nos desacelerar para nos curar. Outras vezes Ele vai nos impulsionar para que a gente vá sem medo. Então confie mesmo sem entender nada. Confie mesmo sem entender absolutamente nada. Isso vai ajudar você a carregar os fardos. Não, Jesus, Ele não tira o fardo do mundo, mas Ele oferece uma troca. Me dá o que te cansa e eu te dou o que te sustenta. Me entrega o que te esgota e receba o que te renova.
Ele não te manda suportar, mas Ele te chama para uma entrega. Ele te devolve paz no lugar do fardo. O fardo não desaparece, mas com Jesus esse fardo muda de peso. E eu me lembrei de Isaías 58, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não há retirada de fardo, eu não posso te prometer isso, mas Ele sabe o que Ele tem para você, porque os pensamentos dele são maiores. E Ele está do teu ladinho, nem muito rápido, nem muito lento, mas no tempo certo, no lugar que você tinha que estar. Então, entenda isso, porque assim você não coloca mais peso sobre você, e isso te impeça de contemplar a caminhada. Para chegar na promessa, há um caminho, há um processo. Amém? Então eu falei que ia te dar 3 dicas aqui, né? Foi isso? E quantas eu já dei? 2. Vamos para a terceira? Então vamos. Terceiro, descanso só chega quando soltamos os fardos. Calma lá. Sabe por que muitas vezes nós pedimos descanso e não sentimos alívio? Porque a gente está tentando descansar, carregando aquilo que a gente tinha que ter entregado. Lembra quando nós falamos agora há pouco de Elias? Que ele teve uma grande vitória lá no Monte Carmelo, só que aí ele entra num processo, num colapso emocional e espiritual. Ele foge para o deserto. Ele se isola, ora, ele se isola e ora para morrer. Mas Deus não repreende Elias, eu já te falei isso. Ele acolhe, Ele dá descanso. Talvez nós o repreenderíamos. Elias, você aí, parado, nessa altura do campeonato, levanta daí, Elias. Você acabou de ver o fogo do céu descer. Você não tem fé o suficiente, Elias? Como você desiste depois de tudo que você viveu? Levanta a cabeça, crente não desanima. Elias, ele não critica Elias, mas ele envia um anjo com pão e água. Ele deixa Elias dormir, ele o toca com amor. E depois de tudo isso, ele ainda fala num sussurro suave. Amados, Deus não exige performance. Deus não exige performance quando a alma está ferida, mas Ele oferece descanso. Enquanto o mundo cobra produtividade, Deus oferece presença. Deus não te julga, come, descansa. O caminho ainda não acabou, eu estou aqui. E talvez você esteja aí pensando assim, né? Ai, era tudo que eu precisava ouvir. Vou parar tudo. Falou de descanso, minha alma está cansada, eu estou cheia de fardos. Vou largar o emprego, vou entregar o ministério. Final do culto, pastora, prepara a fila aí. Vou tirar um ano sabático. Não é esse tipo de descanso que eu me refiro. Sim, tem horas que você precisa abrir mão de algo, parar tudo mesmo, descansar. Mas o tipo de descanso que eu me refiro não é esse. O descanso que eu me refiro não é uma fuga, não é uma paralisação das suas responsabilidades. É um descanso na alma, é um repouso no Senhor, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Um dia, às vezes Deus fala comigo, e aí eu estou no culto, aquele mover, todo mundo lá na adoração, e eu escutei,
não era culto, era uma reunião de liderança. E eu escutei Deus falando comigo: fala para essa pessoa que eu sou a paz e o descanso dela em meio à guerra. E aí a visão que eu tive foi tipo de tudo, as cadeiras, tudo voando assim, tudo fora de controle. E aí, taca eu falar. Falei: olha, eu vi uma movimentação na tua vida, tudo fora do lugar, cadeira voando, móveis, roupas, uma loucura. Vai acontecer algo, mas Ele pediu para te dizer o seguinte: Ele é a paz, Ele é o descanso que você vai precisar nesse momento. Passaram alguns meses, a vida dessa pessoa virou do avesso, mas a gente não esquecia dessa palavra e Deus se manifestou e hoje está tudo bem. Ela está bem longe daqui, é uma amiga minha pastora, mas está tudo bem. Então, o descanso que eu me refiro é esse. Você continua caminhando, mas com o coração alinhado no ritmo de Deus. E não mais com o coração sufocado pelas pressões do mundo, pelos fardos da alma. Elias mostra isso. Ele não parou para sempre, ele parou, se você conhece a história, não. Ele descansou, ele comeu, ele foi fortalecido, mas ele continuou a jornada. O descanso que Deus deu para Elias não foi aposentadoria, mas foi renovo. Elias foi redirecionado ali para novos projetos, novos propósitos, e ele assim fez, continuou seu ministério até ser arrebatado no redemoinho. Deus sabia que o caminho era longo, então Ele alimentou Elias, Ele fez repousar, não para parar, mas para prosseguir com as forças renovadas. Você parou hoje para ouvir a palavra, né? Você parou por um momento, você vai sair daqui com as suas forças renovadas para prosseguir. Que nessa noite o descanso seja maior que o peso. Que o alívio de Deus chegue como um abraço em você. Eu gosto de falar bastante na pregação, de escrever e tal, mas eu senti Deus falando para mim: para, porque eu preciso fazer algo. Então eu quero finalizar. Eu te dei três dicas. Eu falei para você o quê? Vamos lá, volta. Porque vocês não vão lembrar, né? É lógico. Vamos lá. Primeiro, fardos nos adoecem silenciosamente. O que mais? Segundo, Jesus não promete ausência de fardos, mas troca de jugo. Terceiro, descanso só chega quando nós soltamos os fardos. E aí, eu finalizo com Jesus. Eu finalizo falando de Jesus quando enfrentou a cruz. Jesus, quando ele enfrentou a cruz, ele segurou o maior fardo de toda a humanidade. Só assim, só isso. Ele levou sobre os ombros o peso do pecado, da vergonha, da culpa, que nem era dele, era sua. Mesmo assim ele suportou. Suportou por amor. Suportou para que você não precise mais carregar tudo sozinho e ficar doente silenciosamente. Suportou para que você encontre descanso nele, mesmo em meio às lutas. Na cruz ele não apenas venceu o pecado, ele venceu o peso. E hoje ele estende a mão para nós aqui e com certeza ele diz: me dá o teu fardo, troque comigo e descanse. Amados, Deus nos conhece profundamente. Só Ele que te conhece, nem teu marido, nem teu esposo, Ele, nem tua mãe, Ele te conhece profundamente. Então que nessa noite você
aceite o convite. Que você solte o peso. Que você receba a paz e descanse nele. Porque há dias difíceis por vir. Mas se nós estivermos do ladinho dele, conectados com a presença dele, descansando no Senhor, os nossos olhos não vão se desviar e nós vamos seguir o caminho rumo a tudo aquilo que ele prometeu para nós. Hoje nós vamos, é noite de ceia, eu sei, mas dá tempo de nós soltarmos esses fardos. Ou de falar: Jesus, anda aqui do meu lado. Eu não posso soltar esse, mas anda aqui do meu lado. Nem tão rápido, nem tão lento, mas no teu tempo, no teu ritmo. E ele vai fazer isso conosco. Porque nos braços dele é uma noite de cura. É uma noite de renovo.